Bem, no capítulo 14 de Apocalipse, tem uma outra parte que é muito importante, que nós precisamos muito dela, né? É onde revela que os 144 mil são as primícias, que eles foram comprados para Deus, que ele segue o Cordeiro para onde é que ele vá. O capítulo 14 diz: E olhei, eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, e que em sua testa tinha escrito o nome dele e de seu pai. E ouvi a voz do céu como a voz de muitas águas, como a voz de um grande trovão, e uma voz de harpistas que tocava com suas harpas, e cantavam como um cântico novo diante do trono, diante dos quatro animais e dos anciões, e ninguém podia aprender aquele cântico senão os 144 mil que fora comprado da terra. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai. Estes são os que dentre os mortos foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Aqui fala que eles são as primícias, que eles estão com o Cordeiro. Diz aqui que eles seguem o Cordeiro para onde é que o Cordeiro vai. Louvado seja Deus. Diz aqui: estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai. Aqui eu disse para anotar alguns livros, capítulo e versículo, que é o Salmo 24, verso 7, e Isaías 6, capítulo 6, verso 1. Isaías 6, verso 1. A Bíblia diz aqui que era aonde o Cordeiro vá, ele o segue. Isso fala de quê? De comitiva. Jesus tem uma comitiva com ele. E quando você lê Isaías 6, o verso 1, toda vez que você lê, você vai ver ali falando séquito. A palavra séquito tem um significado de, você pode ver no dicionário, significa comitiva. Então, toda vez que você está lendo Isaías, capítulo 6, o verso 1, quando você lê ali séquito, você está ali, você está lendo uma revelação, né, já anterior de Jesus com o seu séquito, isso é, com a sua comitiva, que são os 144 mil, porque se Jesus tem um séquito, se Jesus tem um séquito, seu Filho, o Cordeiro de Deus, o Salvador, nosso Salvador, tem um séquito, esse séquito é os 144 mil que vai para onde ele vai, que é a sua comitiva. Então, por isso eu falei, separa, porque isso dá uma profundidade maior. Você se aprofunda mais sobre os 144 mil com esses versículos. E eu tenho certeza que a partir de agora, você aceita a palavra com o coração, né, aquebrantado, querendo aprender mais, entender, com certeza você vai ter uma mente agora bem entendida nessa parte aí. Você vai entender bem melhor quem são os 144 mil que foram comprados para Deus e para o Cordeiro, as primícias, louvado seja Deus. E mandei separar os Salmos 24. Por que o Salmo 24? Porque aqui diz sobre a comitiva. Mas quando você lê Mateus 27, o verso 53, diz que depois da ressurreição de Jesus, você vê na ordem ali, depois da ressurreição dele, ele entrou, louvado seja o nome do Senhor Jesus,
e eles entraram na cidade santa. Isso é, Jesus, quando ele chega nas portas eternas, ele não chega sozinho. Vamos ler a palavra de Deus em Isaías 6, que diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Está falando da comitiva. Seu séquito, comitiva. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Seu séquito enchia o templo. E Salmos 24 diz, o verso 7, levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai, ó entrada eterna, entrará o Rei da Glória. Então alguém aqui está dizendo que estando com Jesus, ele diz, levantai, ó porta, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. E alguém estava pelo lado de dentro das portas eternas, disse, quem é este Rei da Glória? Aí a resposta, o Senhor dos Exércitos, o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. E novamente, levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai, ó vós, ó entrada eterna, para que entre o Rei da Glória. Novamente, quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória, falando de Jesus e a sua comitiva. Já também o salmista revelando aqui nesses versículos, nesse salmo, nesse cântico de Israel, falando e louvando a Deus sobre os 144 mil. Agora, os 144 mil, agora neste ano de 2015, nós hoje estamos no dia, em novembro, nós estamos em novembro, e neste ano eu tive uma palavra, o Senhor falou no meu coração, sobre que ia me revelar algo mais ainda sobre os 144 mil, porque ele me revelou algumas coisas mais sobre os 144 mil, né, que eu não vou dizer, vamos entrar nessa parte agora, mas a gente ainda tem mais coisas ainda, né, para saber sobre os 144 mil, mas o mais importante dessa revelação é que os 144 mil, a mensagem que eu prego sobre isso, quando eu prego uma mensagem que eu ensino e também prego uma mensagem sobre isso mais bem discorrida, né? E na mensagem foi intitulada como Certeza da Ressurreição. Por que certeza da ressurreição? Porque quando você lê, começa a entender que as primícias são aquele primeiro molho que era apresentado, que é a primeira parte, que eles ressuscitaram depois da ressurreição de Cristo, entraram na cidade santa, que eles são 144 mil, e que a Bíblia diz lá, em que Paulo diz, 1 Coríntios, no capítulo 15, verso 23, que a ressurreição será por ordem, Cristo, vírgula, as primícias, vírgula, depois de nós na sua vinda, e depois, quando Jesus vencer todo o império, forças e poderes, ele vai reinar para sempre aqui na terra. Então, a gente fica bem entendido com essa parte, né, da palavra. Tem mais coisas, né? Hoje eu posso dizer que às vezes a gente fica assim, por que eles são virgens? Por que eles são virgens? Por que não contaminaram a sua boca? E eu fiquei surpreso com uma parte da revelação que diz a esse respeito, né? Ali Deus me levou, eu fiquei surpreso da profundidade que tem toda esses ensinamentos, essas revelações, né? Um preparamento, né? Deus, quando eu tive essa revelação, eu vi assim a imensidão da grandeza de Deus na sabedoria. Quando às vezes você fala assim, é uma injustiça
mas Deus ele sempre entra com a justiça. Então, quando fala quem é eles, essa outra parte, é quando você vê assim, que ele começa a linhagem, as linhagens serem contada como os 144 mil. É interessante de ver como a justiça de Deus ela é implantada de uma maneira soberana, grande e maravilhosa. Então eu glorifico a Deus, né, por essa oportunidade e peço que aqueles que ouvirem esse vídeo, que você veja ou ouça esse vídeo, né? Entenda esses 144 mil, porque você já ouviu muitas pessoas falar sobre 144 mil, talvez até hoje você ainda não conseguiu entender, e eu vendo, buscando sobre isso, né, no YouTube, eu percebi a necessidade de eu passar essa mensagem. Eu poderia ficar com a mensagem para mim, né, poderia morrer com ela, mas Deus não me chamou para morrer com uma palavra como essa, mas sim para compartilhar com você. Então, estuda a Bíblia. Eu tenho mais alguns estudos sobre Apocalipse, assim, sobre coisas assim, nesse sentido assim, mas tudo com ordem, porque o livro de Apocalipse, ele não é um livro que ele não tem ordem. O livro de Apocalipse, ele é com bastante ordem, ele é bem ordenado. Tem pessoas que leem e acham que o livro de Apocalipse é confuso. Ele não é confuso, ele tem uma ordem maravilhosa, né? E preciso, né, que a gente, cada um exerça o seu dom, né? Eu vejo aí homens com os dons maravilhosos que eu não tenho. Cada um tem o seu dom, não precisa ninguém invejar ninguém, cada um faz a tua parte. O que é doutorado seja doutorado, o que tem revelações, outros já dá para casais, outra coisa mais maravilhosa, né? Os dons do Espírito Santo, né? E as vocações, né, que nós temos, cada um tem a sua, você. Então eu quero compartilhar e certamente estarei compartilhando outros vídeos também. Em nome de Jesus. Eu agradeço a todos que possam compreender e receber essa palavra revelada no teu coração.